A mundialização do capital é um processo que desde os anos 90 atinge todos os povos com muito mais energia. Tem um livro exatamente com esse título, A Mundialização do Capital, de François Chesner, é o que está passando aí. E também Pelo Socialismo, um livro do Thomas Piketty, uma outra ideia um pouco mais recente, mas os dois livros vão tocar no assunto dinheiro, no assunto propriedade, né, no assunto empresa de grande porte, oligopólios, etc. Então, nesse vídeo, a ideia é nós caminharmos pelo capital como moeda, não do ponto de vista econômico tradicional, né, de cifras, etc., porque nós não somos economistas, mas do ponto de vista mais estratégico, geopolítico, filosófico, político, né? O capital, portanto, ele congrega, né, uma série aí de possibilidades de expansão, carrega consigo, né, a energia, o sangue dos trabalhadores. Pode se multiplicar por potências, né, e distribui pouco. Então, desde o neoliberalismo, né, no início lá da década de 80, né, com Ronald Reagan, com Margaret Thatcher, nós tivemos em 1980 a eleição, né, do republicano Ronald Reagan, né, o ator, enfim. E com isso, aquele tripé, né, desnacionalização, desconstitucionalização, desproteção dos direitos sociais. E a força do capital, né, o crescimento e a expansão do capital em termos de capital fictício, em termos de tecnologia, uma vez que eles poderiam facilmente falar em tempo real, não é? Coisa que antes não era possível. Então, vários fatores serão decisivos, né? Com a questão da expansão do capital, né? Da concentração e da centralização do capital, algo que já na época, né, de Marx havia projeções, né? Mas é só nesse momento aí, na década de 80, 90, que isso se apresenta, né, como uma possibilidade real. As redes, portanto, são formadas, as matrizes conversam com as suas filiais, e é possível ter um fenômeno que se chama deslocação, né? Ou seja, várias empresas no mundo todo, não mais com aquele formato tradicional, né, de trabalhador, de indústria, etc. Né? Então há uma fragmentação no sentido da unidade, do poder do capital. Isso fortalece a questão do controle, né? Ou seja, de forma mais subjetiva, os trabalhadores são envolvidos e os sistemas financeiros são fortalecidos também. Então, os sistemas financeiros devem ser pensados desde o ponto de vista individual da poupança, para que se acumule dinheiro, para que esse dinheiro se transforme, né, seja investido desde o sistema bancário até o sistema mais poderoso de escoamento, digamos assim, dos recursos, porque é muito dinheiro, né? E nós chegamos hoje no ponto das criptomoedas, né? Da possibilidade do capital ele ser escoado e reproduzido. Mais uma vez a gente volta ao Marx, né, com a ideia da mais-valia, né? Ou seja, além da lucratividade, dos lucros, a mais-valia é algo superior, né?
uma lucratividade multiplicada, né? E do ponto de vista desse escoamento, né, dessa fuga de recursos, né, a mais-valia se torna poderosa para os donos dos capitais. Aqui eu lembro uma ideia, né, que se chama fuga de capitais. Ou seja, os capitais teriam nessa situação medo, né, da proteção de leis, etc. Eles teriam medo, por exemplo, dos impostos, da possibilidade de ser taxadas grandes fortunas, e aí eles iriam fugir, né? Então, lembrar aqui que existem vários tipos de aplicadores, de incentivadores de capitais, e que muitos fugiriam, né? A fuga de capitais, e outros ficam, né? Então o capital ele não tem pátria, e nesse sentido é algo bom, mas não é bom ao mesmo tempo, porque nós não nos identificamos, né, com a coisa boa do dinheiro. É muito difícil isso, ou seja, o dinheiro normalmente ele vai trazer a corrupção, vai trazer infelicidade geral, muito dinheiro acumulado, né, traz guerra, etc, etc. Mas uma coisa boa, né, do dinheiro é aquela poupança individual e coletiva que é feita para a aposentadoria, para a coletividade, né? Então, por exemplo, na China, há uma intenção deliberada de 30% a 40% de todo tipo de salário, de rendas, etc., destinado à poupança, destinado a uma outra cultura, destinado a uma possibilidade mais coletiva, né? E não da forma como a gente encara, né, o dinheiro, etc., com muita raiva, com gasto, com aplicação, pensando inclusive no dia, não é, da próxima desgraça. Então nós não temos, não é, o discernimento ainda, né, suficiente para lidar com o dinheiro, né? Então muito dinheiro, e a gente fala aqui de capital, né, no sentido poderoso. Como o capital não tem pátria, uma das questões de freio relativa ao comércio exterior, às trocas entre países, etc., foi exatamente o que o François Chesnais chama de IED, investimento externo direto. Ou seja, essa transação poder ser muito mais viável, não é, para o acúmulo de capitais, né? Então, anteriormente, né, nas formas de tratar o comércio exterior, isso não acontecia. Então, o que passa a ser decisivo nesta nova ordem é a fusão entre o capital bancário, industrial, financeirizado, não é, com o espalhamento de várias empresas, né, financeiras, etc., tendo em vista inclusive que a queda, né, de indústrias e, enfim, e essa liberalização, né, sem critérios para os capitais. O investimento em bolsas, em mercados futuros, enfim, tudo que se relaciona a capital, papel e dinheiro. O Thomas Piketty é um pensador desta geração mais jovem, um francês, que pensa as saídas para o capital. E ele vê nitidamente que não há saída. Mas ele promove, portanto, uma criatividade nesta ideia de socialismo pela via
da divisão, né, da socialização do capital. Então isso é muito interessante. Então, por exemplo, a taxação de grandes fortunas, a possibilidade de você ter uma bolsa herança, né? Ou seja, isso é textual, uma bolsa herança de 120 mil euros, né, para todos. A possibilidade de você poder taxar as grandes fortunas e as propriedades, né? Sem isso, ele faz todas as contas lá, sem isso não tem como pensar em alternativas à barbárie capitalista. Então é um socialismo muito dos dias atuais, ou seja, a ideia, né, das alternativas, da possibilidade de mudanças a partir do que nós temos no capitalismo. O professor Piketty fala sobre o Brasil, então eu vou deixar, né, na sequência aqui um trecho, né, para nós podermos fazer a reflexão deste importante pensador e de suas ideias. Si on prend le cas du Brésil que je connais moins bien que vous tous autour de cette table, mais moi je suis frappé quand même par le fait qu'on a observé dans les années 90 et dans les années 2000 dans le cas du Brésil des mobilisations politiques extrêmement fortes, donc avec l'élection de Lula, la réélection de Lula. Alors au final, tout ça n'a pas forcément débouché sur toutes les politiques et les transformations du régime inégalitaire brésilien que ce qu'on aurait pu espérer. En même temps, je pense qu'il y a quand même des leçons très très instructives pour la suite. D'abord, il y a quand même eu une amélioration de la situation des 50% les plus pauvres au Brésil pendant les mandats du PT, qui doit être reconnu à travers différentes politiques, l'augmentation du salaire minimum, les transferts Bolsa Familia ou autres. Cette amélioration relative et cette réduction de la pauvreté au Brésil, cette amélioration relative de la position des 50% les plus pauvres, en même temps a été insuffisante et en partie elle s'est faite non pas au détriment des plus riches, des 10% ou des 1% les plus riches, mais plutôt des 40% du milieu, disons, qui ne sont pas les 50% les plus pauvres et qui ne sont pas non plus les 10% les plus riches. Et ça, c'est sans doute en partie du fait de l'absence de réformes structurelles du système fiscal, du système de propriété, d'imposition des successions, de redistribution de la propriété, en partie du fait que la capacité étatique et la capacité de la puissance publique à orchestrer ces réformes était et reste limitée au Brésil, mais peut-être encore plus aussi du fait des règles électorales, institutionnelles du système brésilien qui fait qu'on peut avoir 50% ou même parfois 60% des voix lors d'une élection présidentielle et puis ensuite ne même pas avoir la majorité au Parlement. Alors que dans beaucoup d'autres systèmes électoraux, dans beaucoup d'autres pays, quelqu'un qui serait élu avec un tel pourcentage des voix aux élections présidentielles aurait une majorité au Parlement et pourrait conduire sa politique sans avoir besoin d'être dans une coalition extrêmement complexe, ce qui peut aussi parfois favoriser des mécanismes d'échange de voix, de corruption que vous connaissez mieux que moi, et surtout qui empêche d'expérimenter véritablement une autre politique, comme on a pu le voir dans les pays. Je citais tout à l'heure beaucoup la Suède et l'Allemagne et la façon dont les droits de propriété ont été redéfinis. Il faut bien voir que les actionnaires, évidemment allemands ou suédois, ne voulaient pas du tout de cette restriction de leur droit de vote. Quand on leur a dit, voilà, même en ayant 100% des actions, vous n'aurez que 50% des droits de vote dans l'entreprise, pour les actionnaires allemands, c'était vraiment un crime contre le droit de propriété. Et donc, il y a eu des rapports de force avec des syndicats, des élections qui ont fait cette transformation, mais il y avait aussi un système institutionnel, électoral, constitutionnel, qui a permis
de rendre légale cette transformation. Par exemple, la Constitution allemande de 1949 définit la propriété comme un droit social dans lequel il y a non seulement les actionnaires, mais aussi des parties prenantes, des salariés, des locataires, et c'est ce cadre constitutionnel et institutionnel qui a permis l'adoption de façon finalement apaisée, dans un cadre démocratique, de nouvelles règles organisant la propriété. Mais voilà, c'est lié à des conditions historiques particulières qui sont à chaque fois propres à chaque pays. Et donc il n'y a pas de recette miracle qui suffirait d'appliquer dans les outros pays. Mais en tout cas, il y a plusieurs façons. Queria fazer aqui a indicação de filme muito relacionado às questões capital-trabalho, né? O filme chama American Factory, a indústria americana, né? Tá disponível na Netflix. Vai passar aqui também, né? Esse aí. E dizer o seguinte, que aqueles 3 pilares, né, do neoliberalismo, a desnacionalização, a desconstitucionalização, né, ou seja, a retirada de suportes legais das constituições, a desproteção dos direitos sociais. Então o neoliberalismo ele entra como essa ideologia, né, a favor do mercado, do sistema metabólico do capital, e encontra uma fertilidade, né, nesse território. A questão não ao conceito de globalização, e sim ao conceito de mundialização. E mundialização num sistema mundo conectado. Né? Desde a década de 90 isso já é possível, não é? Há grandes conglomerados, enfim, bancos, indústrias, não é? Empresários, etc., né, comunicarem em tempo real. E nós temos aí 3 tipos, né, de internacionalização, se você quiser, mundialização, né, que o Chesney destaca. 1. O intercâmbio comercial. 2. O investimento produtivo no exterior. 3. Os fluxos de capital monetário ou financeiro. Bom, ele retoma Marx e discute a contemporaneidade, né, com esses 3 movimentos, possibilidades de expansão. Então, expansão é um conceito-chave para entender a lógica e a ordem sociometabólica do capital. Ou seja, o capital tem que crescer, tem que expandir, né? Ele não se retrai, ele distribui pouco, e nesse movimento a expansão é infinita. Daí ocorre 2 processos, as pimentas, o sal, né, os temperos, a preparação do prato do capital. O processo de concentração e o processo de centralização do capital. Nesse movimento de expansão. Então, quando ele é um capital concentrador, ele vai gerar, obviamente, as desigualdades. Então, nós vamos ter desigualdades mundo afora, e, ao mesmo tempo, a possibilidade de estados, né, aí sim, operarem com essa ferramenta da centralização. Né? Uma vez que o mercado já não consegue minimamente dar conta nem de si mesmo, né? Quanto mais de uma ordem, né, que se torna violenta, que encontra subterfúgios e outros caminhos complexos, né, como o fascismo, por exemplo, como as aproximações da direita com a extrema-direita e por aí vai. Chegam inclusive aos fundos de pensão,
não é, em outros investimentos que criam o que Marx chamou lá de mais-valia, né? Talvez se a gente pudesse aproximar esse conceito, né, nos dias atuais, né, de bilhões e bilhões em forma de moeda fictícia, que na verdade o trabalhador e os salários, enfim, não irão ver, não é, esses recursos. Né? São aplicações e, enfim, é dinheiro, né? Dinheiro. A concentração está, portanto, né, numa tríade: Japão, Estados Unidos e Europa, né, e no bolso de grandes bilionários. Estas apostas, digamos assim, num socialismo, né, numa forma de socialismo, né? O nome ele vem carregado de ideologia. Então, como nós já tivemos outras, eu insisto sempre nisso, tivemos outras formas socialistas, então, quando se fala socialismo, né, as pessoas logo já têm uma identificação com um tipo de socialismo ou outro. O Piketty, ele diz que o socialismo seria baseado em divisão, né, de recursos. Como que se dá essa divisão de recursos? A herança para todos, financiada pelo imposto sobre a propriedade e sobre as sucessões, constituiria apenas uma parte relativamente reduzida do total das despesas públicas. Concretizando, podemos na realidade considerar, no âmbito de uma reflexão sobre o sistema fiscal ideal, receitas totais da ordem de 50% do rendimento nacional. E alguns até podem perguntar, mas será que isso seria possível? Né? Os detentores, os donos das propriedades deixariam isso acontecer? O Estado teria que fazer algum tipo de ingerência mais substantiva do que apenas a taxação? Então são questões razoavelmente polêmicas, né? Que tipo de Estado? Né? E o Piketty não fala apenas em um país, no caso a França ou os países mais centrais europeus. Ele fala da perspectiva de uma nova internacionalização. Né? Então o argumento dele é que num futuro um conjunto de países no mundo todo, né, estariam dependentes dessas estruturas, né, de fortalecimento das propriedades, dos impostos sociais, para que a ideia seria assim: nós já chegamos num ponto em que nós podemos distribuir tudo. E é uma ideia extremamente objetiva, né? Há quem diga, por exemplo, que já seria possível, dada essa quantidade de mercadorias, de coisas que a gente tem, trabalhar 2 horas por dia, por exemplo, para todo ser humano no planeta Terra. Você poderia pensar, bom, mas será que essa ideia não é um tanto eurocêntrica?